Oi, minha gente, a paz do Senhor Jesus, irmã Francisca Azevedo, trazendo mais um vídeo para compartilhar aqui no nosso canal. É isso, gente, o meu vídeo que eu ia gravar sábado, dia 17. Então, não gravei vídeo porque na quinta-feira teve muitas chuvas, tempestades e nós ficamos sem energia. Quando foi sábado que a Light foi chamada e chegaram, já era tarde, sábado já era tardinha. E nós ficamos quase 3 dias sem luz, né, gente? E ficamos também sem internet, minha gente. Estamos vivendo tempos difíceis cada vez mais, mas nós não perdemos a nossa fé, estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Você que chegou para acompanhar o meu vídeo, por favor, fica até o final do vídeo. Fica comigo, deixe o seu like, aqui serve muito esse like, ajuda o nosso canal, ajuda ao YouTube reconhecer o nosso trabalho e o seu comentário, e nós estamos sempre aqui juntos, falando do amor de Deus, sabe, gente? Espero que vocês gostem, espero que vocês estejam bem, mesmo com lutas, mesmo atribulados, mesmo sofrendo, nós vamos continuar com a esperança que vai dar certo, né, gente? Eu estou pensando que eu deixei de ser uma pessoa amável para ser uma pessoa insuportável, sabe como, gente? Diante de algumas pessoas, eu tenho sido, assim, uma pessoa insuportável. Como assim, irmã Francisca Azevedo? Como que você fala isso? É por conta dos comportamentos, sabe, gente? A pessoa que era minha amiga e se afastou de mim, não quer saber mais de mim. Já aconteceu de várias amigas aqui, eu digo amigas que nós nos conhecemos mesmo, não é amiga do canal, entende, gente? Não são amigas aqui do canal, são amigas que nós nos conhecemos, são amigas conterrâneas, é amiga que mora no mesmo bairro que eu moro. Pois é, eu fui contar para essas amigas através da internet, através do nosso contato, no WhatsApp e tudo mais. Uma amiga conterrânea, desde a infância, nós praticamente fomos crescendo juntas, vizinhas, e essa amiga, ela também teve um casamento como eu, conturbado, cheio de problemas, um casamento assim com traições, e ela falou para mim que ela não perdoava, de forma alguma ela não perdoava o pai dos filhos dela, sabe, minha gente? E eu dando para ela exemplos, falando de Jesus, falando a palavra de Deus, como eu vou ler aqui em Mateus, no capítulo 6, no verso 14 e 15, que diz: Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Minha gente, essa semana na igreja o pastor tem falado muito sobre esse texto. Porque o Senhor Jesus começa esse texto falando do Pai Nosso. E o Senhor Jesus disse que é para a gente perdoar. Não importa qual seja a ofensa, qual seja o pecado que a pessoa cometeu conosco, nós temos que perdoar. Precisamos abrir o nosso coração e perdoar a pessoa. Não é porque a pessoa merece o perdão. É porque eu perdoo, porque eu mereço. Eu mereço ser perdoada por Jesus,
Porque, minha gente, nós temos uma vida eterna. E se eu morrer sem perdoar o meu próximo, o meu semelhante, se eu morrer com essa mágoa, com esse ódio dentro de mim, com certeza eu vou para o inferno. Vai para o inferno, porque nós temos duas vidas. Nessa vida passageira, que é aqui no corpo físico que nós temos, e a nossa alma, ela vai para a eternidade e vai viva, vai para a presença de Deus. E se eu não limpar a minha vida enquanto eu estou aqui nesse corpo, eu não perdoar, minha gente, se eu não perdoar, eu vou morrer com esse ódio, com essa raiva, e lá quando eu chegar na presença de Jesus, ele não vai me perdoar. Porque ele vai dizer assim: Francisca, por que eu vou perdoar você? Se você não perdoou lá quando você estava na terra, você não perdoou o seu marido, você não perdoou a sua amiga, você não perdoou aquela vizinha que você teve problemas com ela, você não perdoou o seu filho, você não perdoou a sua filha, como é que agora você quer que eu perdoe você? É dessa forma, sabe, gente? E eu conversando com essa amiga conterrânea minha, através das redes sociais, eu disse para ela que eu perdoei o pai dos meus filhos, sim. Perdoei ele por ele ter sido um esposo ruim para mim. Não foi um esposo compreensivo, não foi um esposo responsável. E eu perdoei ele. E eu disse para ele: sabe por que eu te perdoo? Porque quem me perdoa é o Senhor Jesus. E se ele me perdoa, quem sou eu para não perdoar você? E quando eu dei esse testemunho para essa minha amiga, através do WhatsApp, que nós nos conversávamos muito, ela simplesmente disse que eu não perdoar, que eu não devia perdoar porque ele não merecia eu perdoar ele. E ela disse para mim que morria e não perdoava o marido dela, que também foi um traidor na vida dela. E ela disse que não perdoava. E ela se afastou de mim. Eu não sei se ela me bloqueou, não sei, ela sumiu das minhas redes sociais. Então, gente, esse vídeo é para aproveitar aqui para contar para vocês o meu testemunho, mais esse testemunho. Porque eu acredito que o Senhor Jesus, ele quer que eu fale isso, porque se você está assistindo o meu vídeo e tem alguma mágoa no seu coração, algum ressentimento, você tem que perdoar alguém, mas você está se segurando, você está indeciso, indecisa, se perdoa ou não, eu estou com esse vídeo aqui falando para você que vale muito a pena você perdoar. Você lavar sua alma com as águas purificadoras da glória de Deus. E você dizer para Deus: Pai, em nome de Jesus, eu perdoo essa pessoa. Porque, meu Deus, eu quero sim que o Senhor também me perdoe. É dessa forma, gente. Então, por isso que eu digo que eu me tornei uma pessoa insuportável. Sabe? Tem uma outra vizinha aqui no bairro que eu moro, nós éramos vizinhas e assim, caminhávamos para a igreja de vez em quando juntas. E quando eu contei para essa vizinha o meu testemunho, que o pai dos meus filhos faleceu e a esposa dele, a mulher que ele ficou com ela, até ele morrer, ela ouvia tanto ele falar bem de mim que ela ficou curiosa, ela ficou querendo saber mais de mim, ela queria me conhecer pessoalmente. E ela disse para mim: Francisca, eu queria conhecer muito você pessoalmente, porque ele falava tão bem de você e eu ficava curiosa, eu falava assim: meu Deus, como que a Francisca é uma pessoa tão boa, tão justa, tão amável, e ele não ficou com ela o resto da vida dele? Por que ele traiu ela? Por que ele não ficou com a família dele? E nós nos concordamos, eu concordei com ela da gente marcar um encontro e almoçar juntas, e conversamos e nos conhecemos pessoalmente depois que ele faleceu. Então, ela entendeu o meu testemunho, eu falei de Jesus também para ela, e nós nos almoçamos juntas, conversamos bastante, tiramos nossas dúvidas,
E eu fui falar para essa minha irmã em Cristo, que é amiga, vizinha aqui do meu bairro, minha gente. E ela simplesmente falou horrores para mim, disse que eu era muito boba ter perdoado ela, ter ido ter encontro com ela, que eu não devia ter feito isso, que isso não existe, não sei o que, não sei o que lá. E então ela nunca mais quis saber de mim, minha gente. Outro dia, depois dessa conversa, nós nos encontramos na rua e ela saiu correndo, para mim não alcançar ela e eu também não conversar mais com ela. Gente, você está gostando desse vídeo? Isso é um conteúdo bom para trazer aqui para o canal? Então, esse é o meu testemunho, gente. E eu tô, graças a Deus, eu tô feliz de trazer esse testemunho também para compartilhar aqui no meu canal. Porque faz parte da minha história, faz parte da minha vida, entende? E eu creio que você que assistiu até o final, se você ainda tinha raízes de amargura, de raiva, de ódio, alguma coisa constrangendo, te incomodando, você leia Mateus capítulo 6, principalmente do verso 9 ao verso 15, que o Senhor Jesus vai falar com você e você vai ficar muito bem, você se alimenta da palavra, você absorve essa palavra para você e você vai refletindo, e todos os dias você faz essa oração pedindo forças, porque não é fácil. Não é fácil você perdoar, não é fácil você compreender a fraqueza do seu próximo, do seu semelhante, não é fácil você entender, compreender e aceitar. E para isso nós precisamos nos mantermos em comunhão com Deus. Nós precisamos todos os dias estar ali aos pés do Senhor, conversando com o Senhor, entregando para o Senhor e fortalecendo o nosso ânimo, a nossa fé. E ali, dia após dia, vai chegar um momento que você está apta a perdoar e ficar de bem, ficar de boa, e não só de palavras, mas você chegar para a pessoa e poder cumprimentar com a pessoa, olhando nos olhos da pessoa. E perdoar também não significa que você vai ter ali com a pessoa uma mesma amizade no dia a dia, conviver de novo. Não é necessário. É necessário só você, quando encontrar a pessoa, dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tudo bem, graças a Deus, e pronto. E a pessoa está entendendo que você está de bem com ela. É isso, e é sobre isso que eu vim falar nesse vídeo. Você gostou, minha gente? Tá tudo bem com você? Então, olha, esse foi o meu vídeo. Em nome de Jesus, eu fiz com todo carinho para você, para ficar registrado aqui no meu canal essa história, esse conteúdo que para mim é excelente, é maravilhoso. Um beijo no seu coração, um grande abraço em Cristo. Se Deus permitir, estaremos de volta em breve.